Vamos contar até 15, 20? Acho que já estamos no ar aí, Pedrinho. Tu que sabe. Bueno, em primeiro lugar, boa noite, reitor. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa live. Queria te agradecer muito, porque eu sei o quanto a universidade, aliás, tenho muito orgulho dessa nossa universidade, o quanto a universidade está se empenhando e o quanto o reitor está sendo demandado, né, pelas tarefas que a UFPEL tem a desempenhar, e principalmente por essa pesquisa, né, que já é de conhecimento, né, do povo gaúcho, de uma pesquisa, um estudo inédito da UFPEL sobre o coronavírus, né, que quer fazer o teste, identificar, e é sobre essa pesquisa, Pedro, que eu gostaria de conversar um pouco aqui, né, para os nossos participantes, né, da importância dessa pesquisa e desse ineditismo, e para que nós possamos entender, nós estamos vivendo uma doença nova, né, grave, o mundo inteiro, né, mobilizado, e todos, né, todos os especialistas, epidemiologistas, enfim, infectologistas, todos muito empenhados. Sei que a universidade também participa aqui junto do governo do estado, do comitê de crise, para ter os dados científicos, né, para que nós possamos atuar tanto no achatamento da curva, mas também atuar no socorro dessas pessoas que vão estar procurando, enfim, as unidades de saúde, vão estar também ocupando os leitos hospitalares. A nossa universidade tem esta tarefa também, né? Então, conversar contigo sobre isso. Como que surgiu, Pedro, esta ideia, né, de fazer essa pesquisa e de atuar em algo inédito no mundo inteiro, e que agora, né, há pouco eu estava acompanhando uma reunião aqui, nós estávamos numa teleconferência com o governador do estado, e a equipe dele estava acompanhando a entrevista do ministro Mandetta, né, e o ministro Mandetta acabou anunciando que a UFPEL vai participar ou vai ser coordenadora dessa pesquisa nacional, e junto com a Universidade de São Paulo. Então, se tu pudesse falar para nós aqui, né, detalhar melhor esta pesquisa, os objetivos e, né, o que nós podemos esperar, né, dessa pesquisa, já que todos estamos muito angustiados com o desconhecimento sobre, né, a doença da Covid-19. Boa noite, Pedro. Boa noite, deputado. É um prazer participar aqui desse espaço. Dizer que talvez a primeira informação a ser dita é que eu estou trabalhando nessa situação com dois chapéus, né? Claro que eu tenho uma função importante em relação ao coronavírus como reitor de uma universidade federal que está atuando na produção de álcool gel, uma universidade federal que está atuando na produção de máscaras, tanto aquelas máscaras simples quanto aquelas máscaras um pouco mais sofisticadas de TNT, uma universidade que tem o seu hospital como ponto de referência do tratamento da Covid-19 na cidade, mas também eu tenho o chapéu de epidemiologista, e eu não poderia de maneira alguma não vesti-lo nesse momento em que mais se precisa de epidemiologistas. Então tu perguntas de onde surgiu a pesquisa, e eu vou dar uma resposta que eu não tenho tido tempo de dar nas entrevistas curtas que eu tenho dado para a mídia. Essa pesquisa surgiu lá em 1980, quando eu nascia, mas quando o César Victor, o Fernando Barros e outros colegas estavam começando a fazer pesquisa de campo populacional aqui em Pelotas. Estavam começando a fazer essas pesquisas porque eles queriam mostrar desigualdades em saúde, que era uma pauta que se observava no consultório médico, que se observava na realidade, mas que não se tinha dados quantitativos. E aí eles começaram a fazer esses estudos lá na década de 80. Hoje, esses estudos que começaram em Pelotas na década de 80 são referência em toda a comunidade científica mundial. E eu acho que esse reconhecimento ele é honesto, ele é justo, porque foi lá
Porque se não tivesse aqueles estudos, não teria o programa de pós-graduação em epidemiologia, não teriam sido formadas centenas de epidemiologistas pelo UFPEL, eu não seria epidemiologista e talvez esse estudo não tivesse sido desenhado. Então, acho que um reconhecimento aos colegas, o Fernando Barros e o César Victor, que foram as pessoas que criaram os estudos iniciais e, junto a eles, se associaram um grupo grande de pesquisadores, nossos amigos e colegas. A ideia surgiu, então, daí. Desde que a pandemia começou, eu tenho essa inquietação de que algumas coisas que eu aprendi na primeira aula de epidemiologia com o César não estavam sendo colocadas em práticas na pandemia. Então, a primeira delas é que um epidemiologista precisa de uma cabeça ou de uma mente sã e de mãos sujas. Então, o epidemiologista não é para ficar em casa durante uma pandemia, o epidemiologista tem que agir durante a pandemia. E a segunda coisa que eu me lembrava é quando se dizia que falta denominador. Que se a gente não sabe denominador, a gente não sabe nada em epidemiologia. Então, quando eu olho na mídia quantos casos tem de Covid-19, aliás, há vários dias eu parei de olhar essa informação, porque ela não diz absolutamente nada. Porque a gente não sabe quantos casos tem. Porque só faz teste quem tem sintoma grave, às vezes não tem teste. Então, assim, o que a gente precisa saber na epidemiologia é qual é o percentual da população que está infectada pelo vírus. E essa informação, desenhamos um estudo para respondê-la. Esse nosso estudo também responde a uma outra pergunta: o quão rápido a infecção está se alastrando? E ele também responde uma terceira pergunta, que é qual é o percentual das pessoas que têm a doença que não vão apresentar nenhum sintoma ou sintomas muito leves. Então foi daí que surgiu, existe um grupo de crise do governo do estado, foi neste grupo que inicialmente eu fiz essa sugestão evoluiu, e no estado do Rio Grande do Sul, hoje nós temos um protocolo de pesquisa absolutamente pronto para ir a campo em tempo recorde, envolvendo todas as universidades desse estado, pelo menos as federais, envolvendo o governo federal, o governo estadual, o setor produtivo. O financiamento da pesquisa está sendo fornecido pela Unimed Porto Alegre, por um Instituto Floresta e por uma Fundação Serra Pilheira do Rio de Janeiro. Então, academia, poder público e setor produtivo estão juntos para tentar responder a essa demanda absolutamente urgente, que é compreender melhor essa doença. Esse estudo, então, começou a ser estruturado aqui no Rio Grande do Sul, ele avançou muito. No total, muito rapidamente, serão 18 mil pessoas entrevistadas e testadas, espalhadas por todas as regiões do estado. E esse protocolo, quando chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde, no domingo, o secretário de Atenção à Saúde já me falou, numa conversa inicial, de que o Ministério iria expandir o protocolo para o país inteiro e que eles estavam buscando formas de viabilizar isso. E hoje, 48 horas depois, o ministro da Saúde já está anunciando isso. Então, nós estamos em tempos de guerra, nós estamos num momento de muito trabalho, e então as coisas estão andando nesse ritmo. A Universidade Federal de Pelotas está tendo realmente um protagonismo importante, que para nós ele representa muito mais essa história da epidemiologia da UFPEL, a história da própria UFPEL, do que um trabalho isolado das pessoas que estão à frente do projeto específico no dia de hoje. Reitor, na qualidade de epidemiologista, né, que o senhor se refere aí justamente, né, acho que uma justa homenagem àquele núcleo de epidemiologia da Faculdade de Medicina, enfim, que eu conheço quase todos os atores e sei, né, da repercussão mundial dos estudos que ali foram desenvolvidos. Quando o senhor fala que nós conhecemos, quer dizer, nós não conhecemos muito pouco sobre a doença, ou quase nada, né, e que os dados que nós temos, inclusive, não refletem a realidade, dado a dificuldade dos testes e também o tempo que demora para ter o resultado desses testes, se esse tema do isolamento social, né, é possível, nós temos insistido com o governador do estado, né, se é possível deixar isto
né, ao critério das cidades, ou se nós temos que proteger o território como um todo, ou pelo menos se precaver. No direito se diz da dúvida pro réu, né? Se nós temos, né, esta necessidade de nos precavermos, porque pode, aliás, as cidades são quase, né, conturbadas ali, porque não tem possibilidade, né, de se distinguir o território de outro, a circulação, enfim, e que este decreto novo do governador teve um aconselhamento, inclusive hoje, do Ministério Público Federal, da Defensoria, né, dos órgãos ligados à questão do atendimento à saúde, enfim, dos cientistas, de que nós precisamos ter uma unidade no Rio Grande do Sul para tratar desse tema, né, do isolamento social. Na sua opinião, é fato? Sim, nesse momento não há dúvidas nenhuma de que o isolamento social é a melhor estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde para todos os locais que estão, como o Rio Grande do Sul, nesse estágio da pandemia. A pauta do isolamento social, em alguns momentos, ela tem sido tratada de uma forma, até eu diria, um pouco irresponsável, de uma forma baseada, então, apoiadores do presidente são contra o isolamento, opositores do presidente são a favor do isolamento. Não é assim que se trata uma pandemia na qual milhares de pessoas vão morrer no nosso país. A gente tem que tratar com base na evidência científica. E a evidência científica hoje mais adequada defende o isolamento social. O nosso comitê já preparou 4 notas do comitê de crise, do GT Saúde. Essas 4 notas foram publicadas e uma delas especificamente fala sobre esse assunto, defendendo a manutenção do isolamento social no Rio Grande do Sul. Os resultados da pesquisa que a gente conversou agora há pouco, eles serão extremamente importantes para a gente, inclusive, discutir essa pauta. Porque, obviamente, que todo o conjunto de, voltando, gestores, academia e setor produtivo, sabem que a gente não pode fechar as portas do Estado, das cidades ou do país por 6, 7 meses. A gente acaba com e pior, a gente prejudica mais as pessoas que a gente mais tem que proteger, que são as primeiras que vão ser prejudicadas. Então a gente precisa estudar com base em evidência científica e não em discussão política quais são as formas seguras de gradativamente recuperarmos a força de trabalho e a economia do Estado. E hoje, a única forma segura de devolver trabalhadores e trabalhadoras para o mercado de trabalho é através da testagem maciça, identificação de pessoas com anticorpos, e estas pessoas, sim, passado o período de contágio, estão, então, habilitadas a voltarem ao mercado de trabalho. Qualquer outra iniciativa de quebra do isolamento social que não seja baseado em evidência científica é muito temerária, e acho que os gestores que a adotarem responderão de forma bastante severa por essas atitudes. Então, o prefeito de Milão, para a gente não entrar especificamente na discussão brasileira, que sempre que a gente fala discussão brasileira, o pessoal já fica procurando se é alguém que é do lado A ou do lado B. O prefeito de Milão tem dado entrevistas emocionadas, admitindo o erro. O prefeito de Milão adotou uma postura do volta, de que a cidade tinha que voltar a funcionar, e hoje empilha, pelo que eu sei, acho que 4 mil mortes. Então, assim, não é uma questão para ser trabalhada de forma irresponsável. Nós precisamos manter o isolamento social, nós precisamos ter um plano de devolução da população ao mercado de trabalho que seja baseado em evidência científica. E, para isso, nós precisamos testar as pessoas, termos a garantia da imunidade, e aí as pessoas, sim, estarão disponíveis para voltar ao mercado de trabalho e fazer com que o Estado volte à normalidade. No meio da sua explicação aí, tem uma passagem que o senhor afirma o seguinte: aquele que for testado e que tiver anticorpos, né, ele poderá voltar ao mercado de trabalho, né, ou deverão ser os primeiros a voltarem ao mercado de trabalho. Não significa que ele não tenha poder de contágio e que tenha que ter todos os cuidados, etc., mas aí o sujeito sabe que ele é portador,
né, e que ele tem anticorpos e que ele não vai agravar a sua situação de saúde, então, portanto, ele poderia voltar, né, ao trabalho e tal, porque, claro, nós vamos viver agora uma situação muito complexa, inclusive de um perigo de desabastecimento, né? Então, toda a logística, todo o setor de embalagens, todo o setor de produção, todo o setor de comércio, etc., né, que são os gêneros de primeira necessidade, enfim, de sobrevivência da população, evidentemente que já devem estar sofrendo, né, alguma perda aí nesse processo. Então, esses resultados que nós vamos ter, reitor, a partir desta pesquisa da Universidade Federal, nós vamos ter esses dados disponibilizados em seguida, né, como que vai ser para que a gente possa ter, né, inclusive, prevenção, não só pensar que nós vamos poder voltar à normalidade, porque isso vai demorar ainda algum tempo, mas se tivermos, né, se essa pesquisa tem uma perspectiva, né, de imediatamente poder trabalhar, de colher os dados, já recebemos os testes, que fase nós encontramos dessa iniciativa? E junto, reitor, com essa nova abrangência da pesquisa em território nacional, isso tem alguma demora ou vai continuar no mesmo ritmo que nós temos aqui no território? Bem, então assim, a pesquisa gaúcha, ela está muito mais adiantada. A pesquisa gaúcha deve começar no final dessa semana. E aí vem uma questão absolutamente relevante. A pesquisa científica normal, ela é muito diferente do que a gente está fazendo nesse momento. Os resultados dessa pesquisa vão ser disponibilizados em tempo real, absolutamente real. 24 horas depois do fim de cada uma das 4 pesquisas sequenciais, nós já vamos estar... Das pesquisas de campo, que o senhor se refere. Exatamente. Das entrevistas. Isso. E dos testes. Nós já vamos estar divulgando os resultados num processo de análise que é quase uma operação de guerra, porque os resultados são essenciais para que cada secretário de saúde das cidades aqui do estado tenha a escolha de como lidar com a pandemia. Para que os secretários possam fazer uma estimativa baseada em evidência de quantos leitos de UTI a cidade dele precisa, de quantos respiradores a cidade precisa, se é momento de comprar mais ventilador ou se é momento de comprar mais testes para a população. Então, em sabendo o estágio da pandemia, a gente pode tomar decisões, eu digo os gestores, muito mais adequadas do que simplesmente uma corrida desenfreada para sair comprando respirador, fazendo UTI, que, claro, é o que os gestores acabam tendo que fazer, porque é uma absoluta situação de dirigir no escuro. O objetivo principal da pesquisa eu ilustraria pela nossa conversa aqui. Nós temos 2 pessoas aparecendo, uma está com vídeo claro, bem evidente, nítido, e tem outra aqui que está com vídeo escuro. A gente está enfrentando o Covid como o meu vídeo até agora. A gente precisa enfrentar o Covid como o seu vídeo, deputado. A gente está dirigindo no escuro, a gente tem que ser capaz de reconhecer esse problema, essa limitação, e a partir daí avançar. Nós precisamos ter dados reais de pessoas de verdade, da nossa comunidade, para saber em que estágio está essa doença. Se a gente seguir trabalhando com modelos matemáticos que foram desenvolvidos em locais que também não têm os dados, a gente vai seguir errando e vai seguir sendo guiado pela epidemia. E nós precisamos ser guiados pela evidência científica. Eu acho que esse talvez seja o grande mérito do estudo. Num momento em que a gente está reagindo a uma epidemia, nós estamos dizendo, não é isso que a epidemiologia tem que fazer. A epidemiologia tem que tomar as rédeas do processo e dizer o que deve ser feito. Então, o processo é muito nesse sentido. E só para aproveitar sobre uma pergunta tua anterior, deputado, a questão aí do tempo de contágio. Na verdade, depois que a pessoa adquirir anticorpos, existe uma janela, e aí os infectologistas entendem disso muito melhor do que eu, mas existe uma janela de período de contágio e essa janela encerra. Então essas pessoas aí sim estariam tranquilamente liberadas para voltarem gradativamente. Então é para isso que nós temos que caminhar,
parar de discutir isso com emoção e discutir isso com razão. A epidemiologia é uma ciência séria, subvalorizada ao longo dos tempos, e que talvez nesse momento, se existe algum efeito colateral positivo de uma loucura como a que a gente está vivendo, talvez as pessoas entendam como a epidemiologia é importante para uma sociedade. Certamente, se tivermos uma segunda pandemia como essa em alguns anos, agiremos melhor porque saberemos alguns passos que a gente deve seguir e que a gente não deu tempo de adotar nos primeiros momentos dessa pandemia. Heitor, essa minha imagem aqui é de um estúdio que eu montei porque hoje eu comecei a reunião às 9 da manhã e continuamos aqui em videoconferências, né? Eu acho que é necessário que todos nós que temos, né, responsabilidade pública, né, possamos estar unidos, juntos, sem esse debate, né, político, em que pese, né, ter sido muito provocado pelo mandatário da nação, né, que provoca, né, enfim, cria fato político em cima disso. Quer dizer, uma atitude do presidente reflete na população, e tivemos aí carreatas para abertura, né, para volta ao trabalho, dizendo que é uma covardia não estar trabalhando, enfim. E nós não estamos, essa era uma outra pergunta, né, nós não estamos necessariamente no escuro, né? Claro, nós não temos os dados do território, mas essas experiências que outros países viveram, né, o senhor falou aqui do caso do prefeito de Milão, né, que eu vi ele pedindo desculpas, mas as almas vão custar a receber a sua mensagem de desculpas, né? E, enfim, essas experiências que os outros países viveram, né, e que nós estamos vivendo agora nos Estados Unidos. Eu vi uma notícia hoje de que há uma avaliação de que vai morrer 100 mil pessoas no território americano. Quer dizer, é uma tragédia, né, para a humanidade, né, uma pandemia. Deputado, talvez seja uma avaliação otimista. Talvez seja mais... Pois é, gostaria... Esta experiência serve mesmo para que tenhamos os dados técnicos do território, que a gente possa tomar essas atitudes e tal. No caso, eu me refiro assim, eu vejo São Paulo, Rio de Janeiro, montando hospital de campanha, etc. Eu não vejo isso aqui, né? Ou nós temos leitos suficientes para atender. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vi o secretário de Atenção Básica à Saúde dizendo que nós não vamos sofrer, né, o caos no sistema de saúde. Isso seria por conta desse isolamento social que o Rio Grande do Sul se antecipou, né, dessa experiência dos outros países, enfim. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, perfeito, deputado. Primeira coisa, eu acho importante manifestar que existem, e acho que foi bom tu ter ressaltado isso, existem evidências científicas que podem ser usadas. E a principal recomendação das evidências científicas nesse momento é que no Brasil devemos estar em isolamento social. Então, qualquer discurso contrário ao isolamento social nesse momento não está baseado em evidência científica, ponto. Tão simples quanto isso. Sobre as manifestações das lideranças políticas e como que tem se colocado, eu sinceramente admito para vocês que com esses dois chapéus que eu estou vestindo nesse momento, eu decidi que eu vou enfrentar a pandemia. Eu decidi que eu vou a campo, vou fazer o que eu fui treinado pelo sistema público desse país, que financiou a minha educação, que financia o meu salário, e eu vou contribuir dentro das possibilidades, mesmo que muitas vezes o trabalho de pessoas que estão tentando produzir ciência seja prejudicado pela ação equivocada de algumas pessoas que estão em cargos importantes. Mas, para mim, na minha percepção, o momento é de fortalecer a corrente de quem quer fazer do jeito certo. A grande maioria da população está de acordo com o isolamento social, entende que o isolamento social é a melhor estratégia. Temos que saber valorizar isso. Sempre vai existir um grupo pequeno da população e cada vez menor da população que está lidando errado com as informações. Esses dias eu vi alguém me dizendo, numa postagem minha do Facebook, uma pessoa me disse assim: isso é tudo sensacionalismo da mídia. As pessoas estão morrendo de outras doenças, como sempre morrem, e estão dizendo que é Covid para gerar uma histeria coletiva. Então, assim,
existem esses discursos, mas eu estou numa fase, deputado, nesse momento de tanta preocupação e seriedade, em que eu estou aprendendo a simplesmente ignorar algumas posturas que mais atrapalham do que ajudam. E, por outro lado, eu estou muito numa fase de ressaltar as boas atitudes, e elas vêm de vários lugares, alguns bastante inesperados, inclusive. Então, acho que é um momento da gente ressaltar as coisas que estão corretas, quem está trabalhando pelo bem da população, e concordo contigo. Embora eu tenho um certo respeito pela atitude do prefeito, que diz errei, eu também não posso dizer que este errei talvez não sirva para diminuir a dor das famílias que perderam seus entes queridos. Então, se vamos errar, que erremos com base na melhor evidência científica disponível. Errar por qualquer outro motivo é uma irresponsabilidade com a qual acho que os gestores não deveriam ter que conviver. Se tornou um debate muito ruim, né, entre os negócios, enfim, a economia e a vida, né, que acho que é absolutamente não existe essa errado, dicotomia. né, e não existe. Inclusive, né, nesse debate da economia, os governos estão atuando ver os problemas emergenciais da população, como a renda. Aqui, graças ao Congresso Nacional, nós vamos ter pelo menos essa renda mínima para os trabalhadores informais, né? Mas nós temos que ter também aporte de recursos para pagar a folha de pagamento das pequenas e médias empresas, né? Para as empresas que têm um financiamento a longo prazo, que têm recurso a fundo perdido, como todos os países têm feito, porque senão também nós vamos chegar naquele ponto, o sujeito está em casa com fome, né, ele vai escolher entre ser contaminado e ir para a rua trabalhar ou saquear, né, que quando a fome vem, né, não vão ter limite isso, e, enfim, né, se arriscar ou colocar em risco também a paz social que o país precisa, né, que a sociedade precisa para atravessar um momento de crise desse. Então, reitor, eu queria muito agradecer o seu tempo, né, a sua paciência de estar aqui conosco, seus esclarecimentos, que são muito importantes para a população como um todo, para as pessoas que nos acompanham aqui no Facebook. Desejar muita sorte e lhe dizer que eu, como servidor da universidade, até vi a sua brincadeira lá, né, sobre os cargos políticos da universidade e tal, isso. E quero lhe dizer que tem todo o nosso apoio, né, e que vamos continuar aí com o maior orgulho da nossa universidade pelo que tem feito, pelas atitudes que tomou, foi pioneira aqui na região em suspender o calendário letivo, né, isso foi fundamental para que a sociedade se desse conta, a universidade tem um papel fundamental na sociedade de Pelotas e da região, então lhe cumprimentar aí pela gestão da crise também, o senhor é gestor, com esse chapéu de gestor, e lhe cumprimentar também com esse outro chapéu aí, o olhar do pesquisador responsável que vai sujar as mãos no campo. Mas com todo cuidado, com certeza, todos os pesquisadores vão estar com os equipamentos de proteção. Não é isso, reitor? Certamente, os da pesquisa muito bem equipados, com os EPIs necessários. Eu já tive uma quarentena de 14 dias, porque eu acabei vindo de viagem de um dos locais onde a epidemia estava mais forte naquele momento. Passei bem esses 14 dias, ou peguei o vírus e fui daqueles que tive sintomas leves, ou acabei me livrando naquele momento. Mas eu agradeço muito a oportunidade, achei muito bom esse bate-papo, acho relevante que a gente consiga fazer uma discussão dessa nesse momento, e certamente estou à disposição para que em outras oportunidades a gente discuta outros temas, nos quais certamente nós teremos situações mais delicadas para discutir, por exemplo, as situações ligadas à educação nesse momento. Então, acho que em relação à saúde a contribuição foi dada, mas quando formos conversar de educação teremos uma conversa um pouco mais delicada, porque o investimento do país em saúde hoje, por vários motivos, é melhor do que o investimento do país em educação. Eu agradeço muito, deputado, agradeço muito àqueles que nos assistiram e estou à disposição para outras oportunidades. Reitor, fica um ensinamento desta crise, né?
que na hora do vamos ver são as instituições públicas, né? As instituições da ciência, da tecnologia e os governos, né? A política que vai, né, dando ritmo ao enfrentamento da crise. Um forte abraço aí para o senhor, né? Boa sorte, boa luta. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos aí que nos acompanharam. Muito obrigado pela companhia.